Bom, gente, nesta aula de hoje estaremos desenvolvendo um assunto do 5º ano do ensino fundamental, cuja unidade temática é álgebra. Então nós estamos apresentando para vocês, conversando com vocês sobre algumas unidades temáticas de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Dentro dessa unidade temática álgebra, nós estaremos aqui falando sobre os objetos de conhecimento, que são propriedades da igualdade e noção de equivalência, e 2, grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais. Então esses são os objetos de conhecimento. Para cada objeto de conhecimento, a BNCC coloca as habilidades, que nós devemos buscar, investigar, fazer com que eles sejam capazes de desenvolver o conteúdo, olhando para essas habilidades, que a BNCC aponta, e aqui essas habilidades para que o item 2 do objeto de conhecimento, 2, nós temos essas habilidades. Bom, falando sobre as propriedades da igualdade e noção de equivalência na álgebra, é importante que a gente possa estar passando para os nossos alunos que uma igualdade, ela relaciona no lado esquerdo, que a gente pode estar chamando de primeiro membro, no lado direito, que nós estamos chamando de segundo membro, nós estaremos relacionando números. É evidente que se eu tenho aqui o número 7 e aqui o número 7, há uma igualdade, essa mesma quantidade é igual à mesma quantidade no outro lado. Agora, pode ocorrer, dentro desse conceito de equivalência ou de igualdade, que esse número 7 esteja sendo representado por uma operação ou por várias operações envolvidas. Então, se eu tivesse, por exemplo, 8 menos o 4 somado com 3, e aqui, por exemplo, 2 vezes 3 mais 1. Veja que nós temos deste lado uma representação onde existe uma subtração e uma adição. Do outro lado existe uma multiplicação, existe também uma adição. Então, 8 menos o 4 dá 4, somado com 3. Veja que 2 vezes 3 é 6, somado com 1. E observamos que no primeiro membro resulta um número que é igual ao segundo membro. Então, tem que estar claro para a gente que uma equivalência, ela pode estar relacionando no primeiro e no segundo membro operações aritméticas, de modo que ao fazer essas operações nós vamos chegar a uma relação de igualdade entre dois valores numéricos. É importante que isso seja passado já no primeiro segmento, porque muitas vezes no segundo segmento, quando você vai resolver uma equação algébrica, que é exatamente uma lei matemática que você tem, exemplo dessa situação, onde você tem números e letras que são chamadas incógnitas, aqui nós temos uma representação de um número que estamos chamando de x por ser desconhecido. Então existe o dobro de um número que somado com 1 é exatamente 7 mais esse número. E é evidente que ao olhar para isso que está aqui, não fica claro para uma criança que isso é igual àquilo por conta de terem números diferentes, representações visuais diferentes. Então, à medida que ele percebe isso, você é capaz de dizer que existe uma igualdade onde esse 2, isso lá na frente,
2 multiplicado por alguma coisa que é desconhecida, somado com 1, é igual a 7 mais exatamente esse número desconhecido, que são iguais, o mesmo número, o mesmo número. Então veja que esse caminhar, né, do 5º ano para o 2º segmento, por exemplo, lá no 7º ano, você já está aqui trabalhando com a álgebra, e é evidente que por conta dessas propriedades, dessas relações de equivalência, o aluno será mais capaz de perceber isso aqui. Bom, agora, é importante também, quando ele coloca propriedades, está claro para a gente que se eu tenho uma situação dessa, 8 menos 4 mais 3 igual a 2 vezes 3 mais 1, né, quando eu pego o primeiro membro, por exemplo, e subtraio 3, né, do outro lado, quando eu pego o segundo membro e subtraio 3, ele passa a perceber no desenvolvimento que ao subtrair 3 e ao subtrair 3 do primeiro e do segundo membros, a igualdade se mantém, perdura. Veja, 8 menos 4 dá 4, mais 3 menos 3, 2 vezes 3, 6, mais 1 menos 3, 4 mais 3, 7, né? 7 menos 3, 6 mais 1, 7 menos 3. Aqui ele já percebe, né, a mesma operação, onde ele resulta que 4 igual a 4. Então veja, subtrair 3 e subtrair 3 faz com que a igualdade se mantenha. E se você, né, num processo desse, por exemplo, você tem 8 mais 1 igual a 3 vezes 3, né, veja que aqui eu tenho uma adição e aqui eu tenho um produto. Então, por exemplo, se eu pegar 8 mais 1 e dividir por 3, se eu pegar 3 vezes 3 e dividir também por 3, a mesma operação sendo feita dos dois lados com os mesmos valores numéricos envolvidos, eu vou ter 8 mais 1, 9, dividido por 3, 3 vezes 3, 9, dividido por 3, eu chego a 3 igual a 3. Então é importante aqui você estar colocando uma igualdade e mostrando para eles que se você faz uma operação, tanto da subtração, como da adição, como da multiplicação, como da divisão, né, do lado no primeiro membro ou no segundo membro, a mesma operação envolvendo os mesmos números, a igualdade perdura, a igualdade se mantém. Isso é interessante, volto a dizer, para que você faça uma ponte lá no ensino mais na frente, quando, por exemplo, você está resolvendo uma equação 2x menos 4 igual a 8, e você diz para ele, ora, se eu, por exemplo, somar 4 no primeiro membro, se eu somar 4, né, eu tenho aqui uma igualdade que vai se manter, já que eu estou somando 4, somando 4. E aí você diz para ele que se eu adiciono 4 e tiro 4, quer dizer, no sentido, né, eu tirei 4 e depois coloquei 4, essa operação ela vai se anular, vai ser zero. Então aqui, menos 4 mais 4, isso passa a ser zero, né? E do outro lado eu tenho 8 mais 4. E aí você pode estar resolvendo com eles, onde 2x igual a 12. Como você está na busca desse valor numérico, né, que número é esse, né, que está aqui, que você exatamente quer saber que número é x igual, quando você está resolvendo essa equação, você vai na busca do x igual. X igual a quanto? Então é evidente aqui, como você tem 2x e quer o valor de x, se você dividir o 2x por 2 e dividir o 2 por 2, 2x dividido por 2 dá x. Tá claro que
aqui é um produto, é o dobro, né? O dobro de x, se eu dividir por 2, fica como quociente o x igual 12 dividido por 2 dá 6. Então essas operações, né, que você mostra quando você está resolvendo uma equação algébrica, essas propriedades que eu coloquei, se você adiciona, subtrai, multiplica ou divide, a igualdade se mantém, isso vai ajudar lá na frente, quando eles estiverem aprendendo resoluções de equações. Bom, e aí, você tem no nosso na BNCC, né, a partir desse objeto de conhecimento, você tem essas habilidades. Você tem que concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número para construir a noção de equivalência. Então ele diz que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece, quer dizer, a igualdade se mantém quando você adiciona, subtrai, multiplica ou divide cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. Uma outra habilidade dentro dessas propriedades, ele coloca resolver, elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação que um dos termos é desconhecido. Então, resolver, elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação. Então, aqui ele busca uma igualdade apenas com um tipo de operação, né, para que ele possa, nesse momento, né, trazer, né, ainda até muitas vezes sem colocar a letra X como incógnita, estabelecer uma relação de uma linguagem escrita, né, retórica, para a linguagem algébrica. Então, por exemplo, num probleminha muito simples, ele pode perguntar, né, qual é o número que multiplicado por 3 dá 15. Então é evidente que é um problema que ele pode estar fazendo até com cálculo mental. Mas a ideia, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando, é ele estabelecer aqui, né, uma sentença matemática, né, uma escrita matemática, onde essa escrita vai substituir essa expressão, né, aqui, ou essa escrita com palavras. Então é uma escrita matemática. Então, quando ele pergunta qual é o número, então existe um número que nós não conhecemos, que eu posso botar aqui, é uma interrogação, que multiplicado por 3, quer dizer, eu posso escrever assim, né, 3 vezes esse número, é igual a 15. Então, quando ele coloca dessa maneira, ele está dizendo qual é o número que eu vou multiplicar esse número por 3 e vai dar 15. Nesse momento, né, sem ele ainda estabelecer aqui, vamos supor que ele não consiga perceber a tabuada, quer dizer, que número multiplicado por 3 dá 15, que seria o 5, ele poderia estar usando aquela propriedade, né, onde, se eu tenho esse cara aqui, né, e eu dividir por 3, quer dizer, eu posso estar colocando agora a divisão dessa forma, explicando para ele que é uma outra maneira de representar a divisão. Do outro lado, para não alterar, eu tenho que dividir também a mesma operação de divisão pelo mesmo número. E aí esse 3, né, vai simplificar com esse 3, e a minha interrogação passa a ser a divisão, 15 dividido por 3, que dá 5. Então, aquele número desconhecido, que eu chamo aqui, o número desconhecido, de uma forma escrita matematicamente, ele encontrou o 5. Então, são questões simples, onde
ele passa a representar uma sentença português, da escrita, da nossa linguagem, para uma sentença matemática, e usando as propriedades de equivalência, de igualdade. Então isso é interessante para que ele lá na frente possa fazer uma representação algébrica, mais complexa, usar propriedades e chegar exatamente naquele valor desconhecido. Ok? Então isso é também aqui uma das habilidades que você vai buscar, vai trabalhar com os alunos, atendendo esse objeto de conhecimento, propriedades da igualdade e noção de equivalência. Bom, a seguir nós vamos estar falando de grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais. Então, nesse momento, é importante que você diga para ele o que são grandezas. Grandezas são fenômenos, podemos chamar assim, que podem ser medidos. Então você diz assim, olha, a temperatura está quente, está frio, ela é uma grandeza porque você pode medir uma temperatura, 20 graus Celsius, 40 graus Celsius. Por exemplo, quando você fala de tempo, o tempo, 2 horas, 5 horas, então o tempo é uma grandeza porque você pode medir o tempo. Então tudo isso que você tem como medir, ou existe unidades para medir, são grandezas. Agora, a dor, por exemplo, você não mensura a dor. Você dói muito, dói pouco, não dói. O sentimento, a tristeza, a felicidade. Então, são esses fenômenos que eu coloco agora, da dor, do sentimento, etc., são fenômenos que nós não medimos. Então, nós não chamamos isso de grandeza. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais quando você aumenta esse fenômeno em termos de... quando a gente diz aumento, você está crescendo, as suas unidades de medida vão crescer. Você pensa numa temperatura. Se você tem uma temperatura de 10 graus, e você faz mais calor, é evidente que a unidade de medida aumenta. Então 10 graus, se esquentou mais, vai passar a ser 20 graus, esquentou mais, passa a ser 40 graus. Então, há uma relação quando você aumenta ali uma determinada grandeza, ela vai aumentando. Quando eu estou falando dessa grandeza, é uma grandeza com funcionamento, mas a relação aqui é a relação entre grandezas. Vamos assim voltar aqui e falar assim, duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então nós temos assim um exemplo interessante, que é o exemplo que está muito próximo da gente, que é o exemplo do carro. Então, por exemplo, se você está numa velocidade constante, por exemplo, 60 km por hora, se você 60 km por hora, se você percorrer 2 horas, a 60 km por hora, você vai percorrer um espaço. Então, você caminhou 2 horas, você vai percorrer um espaço. Se você aumentar o número de horas, com esse carro na mesma velocidade, é evidente que esse carro vai correr um espaço maior, vai se movimentar por um espaço maior. Então, existe aí uma relação, quando você tem duas grandezas, quando uma aumenta e a outra também aumenta, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, chamadas diretamente proporcionais. Agora, quando você tem uma grandeza e você aumenta e a outra diminui,
são chamados grandezas inversamente proporcionais. Vamos usar um exemplo, né, de uma situação onde haja um determinado terreno e você tem 3 pessoas, né, capinando esse terreno, limpando o terreno. Ele vai levar lá um tempo, né, trabalhando tantas horas, né, por dia. Agora, se você aumenta o número de pessoas, né, você veja que você aumentou o número de pessoas trabalhando naquele mesmo tempo, né, de horas, o tempo que você vai levar para terminar o serviço é menor, porque você aumentou o número de pessoas, está trabalhando de forma igual, é evidente que você vai levar menos tempo para fazer essa limpeza nesse terreno. Então veja, enquanto eu aumento o número de pessoas, né, o tempo da realização vai diminuir. Então eu aumento uma grandeza, a outra diminui, isso é chamado de grandezas inversamente proporcionais. Então essa ideia, né, de grandezas diretamente proporcionais, e se possível falando também das inversas, é interessante estar passando para os alunos. Então, por exemplo, nas habilidades, ele diz assim, resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre 2 grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar. É interessante, por exemplo, né, num problema que você pode criar com eles, é o seguinte, né, se você sabe, por exemplo, que 1 litro de gasolina, por exemplo, 1 litro de gasolina, né, custa, vamos dizer assim, custa vamos colocar 5 reais, né, 5 reais. Então, se você colocar, por exemplo, 20 litros de gasolina, esse valor vai custar, veja, se ele aqui passou de 1 para 20, ele multiplicou 1 por 20, né, que, veja, 1 litro vezes 20 dá 20 litros, aqui ele vai ter 20 vezes 5 reais, que é exatamente 100 reais. Então é interessante problemas simples, onde ele possa estar estabelecendo uma relação direta, né, direta proporcional, quando ele aqui aumenta essa quantidade, né, ele é capaz de saber ali qual foi o aumento envolvido aqui nessa grandeza aqui, que é a grandeza monetária, de dinheiro. Ok? Então, esse tipo de problema, ele faz com que você, por exemplo, estabeleça uma relação entre 2 grandezas. Então, uma corrida, por exemplo, de carro, né, se você corre 8 quilômetros, né, você está num determinado carro, no Uber, ou no táxi, aqui é fictício, tá? Se eu percorro 8 quilômetros e gasto em 8 quilômetros 6 reais, né, para cada 8 quilômetros eu gasto 6 reais, então veja, se eu caminhar 24 quilômetros, há uma relação aqui, ó, que eu tripliquei essa lei. Cada 8 eu gasto 6. Então, se eu tenho 8 mais 8 mais 8, que é 3 vezes 8, eu tenho 6 mais 6 mais 6, que é exatamente 18, 3 vezes 6, 18 reais. Então é interessante, nessas grandezas diretamente proporcionais, que ele perceba essa relação aqui direta, né? Quando eu tenho aqui, né, uma lei matemática, por exemplo, eu tripliquei, lá essa mesma lei de triplicação vai acontecer. Então, envolve variações de proporcionalidade direta entre 2 grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar. É interessante também
colocar para vocês, né, uma questão. Quando você, muitas vezes, pega um determinado recipiente, né, por exemplo, eu não estou aqui, né, com uma caixa de leite, mas você tem uma caixa de leite, e essa caixa de leite, ela coloca aqui, né, quais são os ingredientes envolvidos nesse litro. Então aqui é leite, certo? Então existe aqui vários ingredientes, né, que são colocados, né, inclusive às vezes de conservação, né, enfim, você vai aqui colocar, pode ser que haja também proteínas. Então, enfim, existe uma relação de ingredientes que é colocado isso em todas as mercadorias hoje, e você tem exatamente esse estabelecido a quantidade de gramas envolvida aí nos ingredientes daquela mercadoria. E evidente, se, por exemplo, se um copo de leite, se aquilo que ele está colocando lá está num copo de leite, né, então esses ingredientes que ele coloca aqui é para cada um copo de leite. Então, se você, por exemplo, tomar 3 copos de leite, cada valor daquele que corresponde a um copo é triplicado. Então é interessante isso, né, também, para que as pessoas percebam, né, uma relação de grandezas diretamente proporcionais na sua alimentação, onde ele pode estar, né, se ele tem aqui uma determinada caloria para um copo, se ele tomar 3 copos, essa caloria que está colocada para um copo também vai se triplicar, né, quando ele toma 3 copos. Então é muito interessante você trazer, por exemplo, uma receita, ou pode ser uma receita mesmo de bolo, coisa desse tipo, e uma determinada receita faz um bolo para 40 fatias. Se você quer fazer um bolo com 80 fatias, dobrar o número de fatias, você tem que dobrar o número de ingredientes da receita. Então essa relação mostra grandezas diretamente proporcionais, certo? E outra questão que ele fala é a questão de reduzir, ampliar ou reduzir escala. É interessante, né, por exemplo, quando você coloca para as crianças a questão da escala, né, vamos supor que você tenha um quadriculado, né, aqui, onde esse quadriculado, eu vou fazer assim, apenas, né, 3 quadriculados, onde cada quadriculado desse, no desenho, né, vale 1 metro. Então aqui, então vamos supor, isso aqui é 1 centímetro, isso aqui é 1 centímetro, isso aqui é 1 centímetro. Vamos mudar aqui é 1 centímetro, são quadrados, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então nós estamos aqui fazendo um quadriculado onde é 1 centímetro. Vamos supor, né, aqui que eu tenha um determinado desenho, uma caixa de papelão, ou uma coisa pequena, que eu tenha mais ou menos assim, 50 centímetros, né? Vamos fazer aqui uma caixa, apenas para que a gente tenha ideia, né? E que eu queira, por exemplo, desenhar essa caixa. Vamos supor que nós estamos querendo desenhar aqui uma determinada caixa, né, ali no papel. Olha, então existe aqui essa dimensão, existe essa. Vamos supor que aqui eu tenho vários quadriculados, eu quero fazer. E aqui você tem aqui, por exemplo, 50 centímetros, né? Aqui você tem 30 centímetros, aqui você tem 20 centímetros. Então são dimensões
dessa caixa, né? 50, evidente que é 50, 50, 50, 20, 20, 20, 20, 30 centímetros seriam essas alturas, cada aresta dessa seria o 30. E eu digo assim, olha, nós vamos fazer esse desenho numa relação onde cada 10 centímetros vai valer 10 centímetros real, que seria a nossa caixa, né, real, vale 1 centímetro no desenho. Então, quando você estabelece exatamente uma relação das medidas reais com a medida feita aqui num desenho, que seria um quadriculado, né? Você tem aqui um determinado quadriculado. Então, quando você faz exatamente essas representações aqui, cada 10 centímetros que você está medindo aqui vai valer 1. Então, se você tiver 50 centímetros, né, se você aqui é 50 centímetros, aqui vale 5. Se aqui é 30 centímetros, o desenho aqui vai ter 3. Se aqui é 20 centímetros, aqui vai valer 2 centímetros. Então, a escala, né, que é exatamente você desenhar, né, um objeto, né, que você tem lá uma verdadeira grandeza, ele tem um tamanho, e você quer desenhá-lo, aí você não vai conseguir desenhá-lo muitas vezes num tamanho normal, real, então você diminui o tamanho no teu desenho, de modo que você tem uma proporcionalidade, né, exatamente desses segmentos que estão envolvendo o seu desenho. Então, essa chamada escala, né, que você pode estar trabalhando com eles, envolve exatamente grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento esse valor, né, isso aqui aumenta. Se eu diminuo, isso aqui diminui. Então, há uma relação proporcional. Sempre que eu aumento isso aqui, né, de acordo com a propriedade matemática, por exemplo, dobrei, tripliquei, etc., aqui você também vai usar essa mesma propriedade matemática operacional que você está fazendo. Ok? Bom, então isso ele coloca, né, interessante, para problema envolvendo escala e mapas. Aqui eu mostrei no desenho, mas se você puder trazer um mapa e dizer para ele, olha, da cidade A até a cidade B, você tem, por exemplo, 5 centímetros, tá? Então você mediu. E tua escala, por exemplo, é 1 para 500. Ora, há uma questão aqui, né, que você vai dizer assim, então, o que quer dizer, por exemplo, né, se eu tenho aqui 5 centímetros, vamos fazer esse trabalhinho aqui, eu tenho 5 centímetros, e na minha escala tem 1 para 500. Então ele quer dizer o seguinte, olha, 500 centímetros vale 1 centímetro, certo? Isso, na escala, você pode estar representando em uma unidade, se você quiser, 500 metros vale 1 metro. Mas aqui no desenho, como o desenho ele é pequeno, então eu estou dizendo, 500 centímetros vale 1 centímetro. Então, para que isso aqui, se isso aqui tem 5 centímetros, que é exatamente no desenho, aqui é o desenho, então se aqui tem 5 centímetros, no terreno, vamos pensar nisso na medida no terreno, você vai ter exatamente esse cara multiplicado também por 5. 5 vezes 5, 25, você tem 2.500 centímetros, certo? Que, né, você pode também, aí já entra a unidade de grandezas e medidas, onde você vai ter aqui 2.500 centímetros, vai corresponder a 25 metros. Então, 25 metros, né, se você medir no terreno
né, um valor de medida entre dois pontos de 25 metros, no teu desenho, nessa escala, vai ter 5 centímetros. Então é interessante, né, você também está fazendo isso, não como eu estou colocando no papo com vocês, mas procurar trabalhar em grupos, fazer com que eles pensem um pouco sobre isso, que eles construam o conhecimento, né, dentro de grandezas, usando, por exemplo, escala em plantas, em cartas. Bom, é interessante também, ele quando coloca, resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade de duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes de modo que uma seja o dobro da outra, com a compreensão da ideia de razão entre as partes e delas como um todo. Esse item, né, talvez ele exija um pouco, né, nesse trabalho com as crianças, né. Então, vamos pensar assim numa situação, você tem, alguém tem lá o pai, ele tem R$120 e ele quer dividir com os seus dois filhos. Eu estou criando um problema aqui, tá? Os dois filhos. Olha, então ele tem R$120 e ele quer dividir com os seus dois filhos, mas ele não quer dividir, vamos dizer assim, irmãmente, eu vou dar R$60 para um e R$60 para dois. Como um filho tem 2 anos, né, e o outro tem 4 anos, ele quer premiar aquele que tem mais anos, ganha mais do que aquele que ganha 2 anos, que é aquele que tem 2 anos. Então, ele vai premiar, ele vai distribuir essa quantidade de uma forma proporcional à idade, quer dizer, quem tem mais idade ganha mais. Então, você vai perguntar para ele o seguinte, como é que ele, se ele tem 120, ele não pode dar 60 para cada um? Né? Vamos dizer assim, Antônio e Paulo. Vou pensar em 2 nomes. Antônio ganha R$60 e Paulo ganha 60. Não, ele não quer isso. Ele quer exatamente que esse ganhe menos e aquele ganhe mais. Mas numa lei, né, obedecendo essa questão de proporcionalidade. Então você veja, então esse aqui vai ganhar 20, né, e se esse cara ganha 20, né, o 120 eu teria 100. Será que isso é verdadeiro? Ora, pense comigo, se esse cara ganha 20 e esse cara tem o dobro, aqui deveria ser o dobro. Pensando naquela questão que a gente já falou de diretamente proporcional. Há uma lei matemática aqui envolvida, né? Se eu tenho 2 anos aqui, 4 anos, se eu dobrei a idade, o meu valor que o Antônio recebe em relação a o Paulo tem que receber o dobro desse. Então 20 não é um valor interessante, né? Porque se ele receber 40, eu tenho 60. E se ele receber 30, o outro vai receber o dobro, 60. Só que 30 mais 60 dá 90. Agora vamos pensar que esse aqui recebeu 40 e o outro vai receber o dobro. Mas por que o dobro? Porque 4 é o dobro de 2. Então 40, o dobro é 80. Nesse momento, veja, enquanto Antônio recebe 40, né, o Paulo recebe 80, e há aqui uma matemática, né, que perfeita no sentido da distribuição correta, onde, por ele ter o dobro de idade, né, enquanto esse recebe 40, ele vai receber o dobro 80, onde o 40 mais o 80 dá exatamente os R$120. Então veja que numa questão desse tipo, né, sem ainda você estar trazendo problemas de complexidade, né, envolvendo proporcionalidade, você está mostrando para ele que há aqui uma relação,
né, de uma grandeza diretamente proporcional, né, conforme a idade aumenta, o valor a receber aumenta. E existe aqui uma lei também relacionando, em relação a Antônio e Paulo, aqui no caso, recebendo o dobro do outro, por conta da idade de Paulo ser o dobro da idade de Antônio. Então esses problemas são problemas interessantes, para serem aplicados no 5º ano, para que lá na frente, quando você estiver trabalhando com grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, regras de 3, né, direta, inversa, problemas envolvendo razões, né, proporcionais, etc., eles tenham mais habilidades, né, de perceberem aqueles critérios que são usados, ou aqueles algoritmos, né, que são feitos para se resolver aquelas questões. É isso, gente. Um grande abraço. Tá? Esperamos que vocês tenham, né, aqui percebido algumas ideias do ensino da álgebra no 5º ano do ensino fundamental, de acordo com a BNCC. Um grande abraço e até mais.